E a arte da meditação é simplesmente aprender a silenciar a mente. Tarefa que não é muito fácil para muitos adultos e principalmente para crianças. A Escola Arte e Movimento tem realizado um trabalho fantástico com crianças e também com os seus pais. Acompanhe. Uma das falas que a gente mais escuta hoje em dia é que as crianças atualmente elas não são como nós éramos quando éramos crianças. Elas já nascem agitadas, elas já nascem com uma série de conhecimentos que a gente, infelizmente, não tinha. Será que isso é um problema ou isso é uma virtude das crianças? E para explicar um pouquinho essa disposição, essa energia toda que as crianças têm, está aqui conosco hoje as instrutoras de yoga e meditação para criança, a Joara Zen da Silva, que é educadora física, instrutora de yoga para crianças, acompanhada da Amanda Batiste, que também é educadora física e ela é especialista em meditação e terapia para as crianças. E elas também fundaram a Arte e Movimento. Então hoje a gente vai conversar sobre yoga e meditação para as crianças. Bem-vindas. Muito obrigada, Sandra. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e hoje vamos falar um pouquinho então sobre o que é esse projeto, né? A Arte e Movimento, o que é o yoga e meditação para crianças. Esse projeto ele se iniciou já faz um tempo. A gente buscou alternativas de estimular a meditação através de práticas lúdicas e dinâmicas para as crianças, né? Onde a criança ela pode se sentir à vontade realizando essas práticas. Verdade. Joara, bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. A gente desde já agradece essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Isso é bem legal a gente tocar nesse assunto hoje, porque a gente precisa manter as crianças ocupadas com atividades, diversas atividades. E essa parte da meditação, do yoga também ajuda a dar uma relaxadinha, porque parece que todas as crianças já nascem hiperativas. É essa a sensação minha ou é assim mesmo? Na verdade, a gente vê assim o pós-pandemia, né? Falando também do pós-pandemia, que as crianças, elas afloraram muito mais isso nelas, que naturalmente elas já são agitadas, né? Por si só, são crianças, então a agitação, ela é natural, né? Então, depois da pandemia, a gente sentiu que isso veio com muito mais força. E hoje, o que a gente pode estar ajudando essas crianças a se tranquilizar? Porque eles têm muitos estímulos, né, Sandra? Estímulos a toda parte, tanto na escola, tanto em casa, tanto no meio que estão inseridos. Então, a meditação, ela vem para a criança entender um pouquinho sobre o que é essa agitação. O que é essa euforia toda e como que eu posso me acalmar quando eu sentir que está demais, né? Porque tem ambientes que exigem que a gente tenha um pouco de mais calma, de mais silêncio, quando a gente está em sala de aula também. Então, essas práticas, elas vêm naturalmente para a gente mostrar para elas o como que elas podem descobrir essa calma dentro delas, que é possível. Pois é, as crianças, às vezes a gente não consegue controlar elas. Como é que é inserir uma criança numa aula de yoga que requer essa cautela, essa calma, esse silêncio todo quando eles não ficam quietos? Então, Sandra, na verdade, a gente faz um preparo, né? É um preparo de ambiente, isso é algo bem importante, assim, que a gente traz, né? Esse acolhimento para as crianças. Então, a meditação e o yoga, eles são muito mais do que posturas, né? Das asanas. Muito mais do que relaxamento. Então, assim, é o apreciar o sol também, sabe? É dessas coisas simples. Então, a gente conversa muito com eles sobre isso, assim, sobre o simples, apreciar o sol, todos os elementos da natureza, né? Então, é nesse sentido que a gente traz para as crianças esse conforto, esse acolhimento para serem inseridas, né? Nas nossas aulas, nas atividades. Vocês têm um projeto inédito aplicado em Mariano Moro aí e com o apoio do SUS. Como é que vocês conseguiram se inserir neste universo tão delicado que é conseguir entrar no hall de procedimentos do SUS? Sandra, então foi nesse ano, na metade do ano, que surgiu essa oportunidade para nós, da gente estar inserindo esse projeto na rede do SUS, né? Que a gente percebe que é muito importante. Que muitas vezes os pacientes que estão lá, muito a parte mental, a parte corporal que eles precisam ser estimulados, né? Então, para a gente entrar, foi através do projeto, né? Que o SUS, ele concedeu as partes integrativas, que hoje eles abordam bastante esses temas, né? E a gente conseguiu entrar com o projeto ali. Ele é aplicado dentro dos hospitais, dentro das UBSs, a gente faz um trabalho de pós e pré, né, operatório também, para os pacientes, a gente faz esses estímulos motores, esses estímulos
estímulos físicos, a gente trabalha com essas práticas, então, semanalmente. Toda semana a gente tem uma lista de pacientes que a gente faz esses atendimentos e no fim do dia também a gente faz uma prática coletiva com todos os grupos, né, das pessoas que participam desses atendimentos com essas atividades. Então a gente sempre tenta buscar uma conversa com os médicos, com os especialistas dentro da área, para que cada pessoa tenha um tratamento mais adequado, né, mais próprio para si mesmo. Então a gente faz um trabalho bem individual também no SUS. Foi aí que surgiu o Arte e Movimento? Na verdade, o Arte em Movimento, ele surgiu faz uns 5 anos já, né? Sim. Através de umas ideias que a gente teve, que a gente percebeu que não era ideal só incluir a meditação, colocar uma criança somente para sentar, ou yoga, ir lá e só fazer as práticas. A gente sabe que isso não funciona, nem com nós, normalmente é assim, a gente não consegue ficar muito tempo sentada, meditando, né? Então a gente criou esse nome através das práticas, incluir todas as práticas alternativas que a gente tem, né? A psicomotricidade, a dança, o yoga, a coordenação motora, histórias. Então toda essa parte lúdica veio o nome Arte e Movimento, surgiu através disso. Quais os benefícios de uma criança se inserir desde cedo na meditação e no yoga? Olha, eles são inúmeros, né? Os benefícios, eu acho que principalmente hoje em dia, assim, né? O que a gente vê é que essa questão da ansiedade, né, principalmente, então é um dos benefícios, assim, mais assertivos que a gente tem hoje, né? A questão da concentração, da criança saber se acalmar, então, através de algumas práticas que a gente aplica. Por exemplo, na escola, vou te dar um exemplo de como a gente faz nas escolas. A gente prepara o ambiente, após o ambiente preparado, a gente já dá um direcionamento do que vai ser realizado as práticas, né? Para a criança também se sentir acolhida e se sentir à vontade nas aulas. Então, os benefícios hoje da meditação e do yoga, eles trazem uma calma, a serenidade, o contemplamento do momento presente, né? Eles ajudam a ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Então, para a criança, e tanto para a criança, para os adolescentes, assim, os benefícios, eles são inúmeros, né? Eles ajudam a se centrar mais, a ter mais calma, a saborear mais o momento presente que a gente fala, né? E dentro da sala de aula, o aprendizado ele vem de uma forma muito mais intensa, né? Eles conseguem absorver tudo com mais cautela, com mais intensidade. Então, o propósito das aulas é que realmente isso, traga um reflexo não só, né, no cotidiano, mas para a vida toda. Então, tanto nos ambientes que eles estão inseridos, eles conseguem contemplar e absorver tudo com mais cautela, né? E com filtrar certeza. Muito mais também. Vocês atendem alguma criança autista, alguma criança que tenha diagnóstico de hiperatividade, enfim, outras doenças detectadas por médicos? Isso, na realidade, dentro das escolas, a gente trabalha, então, com as crianças que são inseridas, né? Então, pode ser que tenham síndrome de Down, autismo. Então, inseridas na escola, a gente tem também esse acolhimento delas, né? E a gente também, em Aratiba, a gente trabalha na PAI, né? Então, a gente faz esse trabalho com eles lá. E a gente vê, assim, o quanto de benefícios que isso está trazendo lá, né? Então, é uma área que também a gente abrangeu e que a gente acha interessante incluir. E a gente está vendo e colhendo muitos frutos disso, né? Porque lá as crianças, assim, estão tendo uns benefícios muito, muito assertivos, né? Elas são incluídas e têm esse acolhimento, então é bem interessante e bem bacana esse resultado que está tendo lá. Qual é a técnica de lidar com uma criança que, além de muito agitada, é uma criança raivosa, que briga, que bate, que morde? Inserir a meditação e a yoga numa criança dessas? Então, na verdade, é um dos desafios que a gente tem, né, Amanda? Mas a gente acredita, assim, que com o tempo elas também vão entendendo, né, o propósito da nossa aula. Então, em todas as aulas que a gente procura conversar com elas, né? Tem que ter essa conversa antes, tem que conversar sobre como que vai funcionar, para não gerar também essa ansiedade, né? Sim. Então, é através disso, assim, da conversa e do acolhimento como um todo, né? A gente procura muito ter isso com eles, essa questão do respeito. Então, não só trabalhar consigo mesmo, mas como lidar com o outro, né? Então, a gente procura trazer isso também para dentro da sala de aula. Às vezes o nosso ambiente doméstico ele é prejudicial para a nossa própria saúde. Uma criança que tem, de repente, pais que falam gritando, pais que falam palavrão, que vivem estressados, influencia na criança. Ela frequentando essas aulas, ela consegue mudar essa realidade dos pais também? Ou os pais precisam participar junto?
Com toda certeza, eu acho que é uma via de mão dupla, né, Sandra? Certo. Que a gente fala que tanto a criança ela precisa ser estimulada quanto a família. Mas se a gente já faz uma mudança na criança, ela acontece dentro de casa também. Então a gente sentiu que está gerando mudanças nas famílias também. Porque no início do nosso trabalho, do nosso projeto, a gente sentiu que as crianças chegavam e, como você citou, elas gritavam, elas tinham que se expressar de todas as formas, né? E hoje elas já entendem que não precisa gritar para falar, que eu posso falar em tom baixo, que daqui a pouco esse ambiente dentro de casa traz esse reflexo para a criança, né? E a gente sente que hoje a gente está tendo oportunidade também de trabalhar com as famílias, realizar essas vivências com as famílias, muito. E a gente sentiu que as famílias estão entendendo o propósito das aulas. E quando a família entende o propósito, a assertividade ela é muito maior. Porque a gente causa uma nova geração, um novo impacto, né, Sandra? Da pessoa dizer assim, e se perguntar, né? Eu posso agir de uma outra forma. Mas muitas vezes o agir, né, da família assim, foi porque nunca tiveram essa oportunidade de experimentar uma vivência assim como a gente tem para oferecer, né? Então a gente sente que essas mudanças, elas acontecem a todo momento. A todo momento, quando a gente aplica uma metodologia diferente, quando a gente usa a conversa para alinhar o que precisa ser alinhado. Então, a criança ela é muito assim, ela é muito dinâmica. Então, tudo tem que ser tratado com amor, com carinho, com respeito, que os objetivos e a assertividade ela é muito maior. Pois é, uma criança, como nós já falamos aí, elas são agitadas por natureza, né? Elas gostam de falar, brincar, mexer, brigar, enfim. É normal na criança tudo isso. Porém, aquele momento de meditação que às vezes é difícil até para uma pessoa adulta. Como é que se silencia a mente de uma criança, numa sala que tem 10 crianças, por exemplo? Exatamente, Sandra. A gente tem uma cultura que a gente acredita que a meditação ela é silenciar a mente. E, na verdade, meditação não é silenciar a mente. É você entender o que está se passando com os seus pensamentos, né? Por que eu estou agitada? Então, a gente introduz dentro da sala de aula, que como você falou, são 20, são 30 crianças, então é um número de crianças muito grande, né? Então, a gente aplica essa meditação através de histórias, através de música, através de cheiros. Então, a nossa aula ela tem toda essa outra prática. Sensorial. Isso, para que a meditação ela acontece. Que aí é o momento que eles deitam no colchonete, que eles fecham os olhos e que a gente vai introduzindo a meditação através de histórias contadas, né? Através de cheiros, que a gente sente que eles ficam imaginando, eles ficam viajando assim na nossa conversa, sabe? Então a meditação ela acontece dessa forma com as crianças. E é importante também falar, né, Amanda, essa questão do yoga e da meditação, que também foi algo que foi trazido até nós, né? Essa questão de ser uma religião. Então, o yoga e a meditação não são uma religião, né? São práticas como qualquer outra, né? E hoje a gente tem o respaldo também da BNCC, né? Então, yoga e meditação estão inseridos na base comum curricular. Então, sim, devem e podem estar dentro da sala de aula, né? Então, a gente tem esse aporte e isso é importante falar, né? Porque daqui a pouco tem mas é uma religião, então não é, né? Então por isso que está inserido e é importante e cada vez mais a gente acredita que a questão das famílias terem vindo até nós também foi por esse fato, né? De terem de ouvirem falar isso e que a gente também já está trazendo essa outra parte, né? Que é inserido de forma lúdica, como a Amanda falou, através de histórias, de contos, com a meditação guiada. Então é isso que a gente usa, esses recursos e essas práticas corporais que a gente utiliza daí para as salas de aula. Pois vocês foram se especializar na técnica do yoga. É diferente o yoga de adulto e o yoga de criança? Precisa um treinamento a mais, uma especialização a mais? Como é que funciona isso? Isso, na realidade, existe a formação de yoga para adultos, certo, e existe a formação de yoga para crianças, né? Então, a gente se especializou nessa área de crianças porque ela é algo mais lúdico, né? Precisa ser. Então, a gente precisa usar outros recursos, né? Uma aula com adultos, ela é usada mais técnicas, né? Então, numa aula com crianças, a gente precisa trazer a ludicidade, precisa trazer o que é o mundo deles, né? Então, é através das práticas que a Amanda comentou, né? Através de histórias. Então, é isso que traz esse acolhimento para as aulas. E a gente também trabalha todo com um ambiente preparado, né? Então, a gente leva uma velhinha, a gente usa alguns recursos também para que ela já entre e se sinta acolhida. Então, é dessa maneira que a gente vai iniciando. Aqui em Erechim, vocês também desenvolvem esse trabalho? Aonde vocês desenvolvem?
Então, aqui em Erechim, esse trabalho ele começou na educação. Hoje são quase 8 escolas contempladas na rede do município, né? Certo. Escolas de educação infantil, que esse trabalho ele está sendo realizado. E a gente sente que, quando ele começou, Sandra, a gente teve algumas barreiras, como a Joara comentou, né? Dessa questão da aceitação, do entendimento do que são essas práticas e quais são os benefícios que elas trazem para as crianças, para as famílias e para o meio geral, né? Então, a gente começou atendendo a rede da educação do município, a rede pública, né? E hoje a gente já também atende a instituições particulares e nós temos o nosso espaço próprio também de atividades. Se um pai ou uma mãe que está de repente nos ouvindo e quer levar o filho para fazer uma aula e ela participar junto, é possível isso? Com certeza. Hoje a gente tem as pessoas especializadas que estão conosco no nosso grupo, né? E que a gente faz esses atendimentos, né? A gente atende, tem turmas de segunda e quarta-feira. Nós temos uma página também no Facebook, no Instagram, tem contato, né? Que as pessoas podem estar nos buscando para a criança fazer essa aula. Então, experimenta, vem, sente, faça uma aula, como se sentiu, né? No ambiente e depois a gente conversa e com toda certeza eu acho que vão ser super bem aproveitadas, sabe? Todas as técnicas, todos os ensinamentos e toda a metodologia. Verdade. Nós vivemos num mundo extremamente agitado. A partir do momento que a criança nasce, ela já começa a entrar nesse padrão mental de agitação. Porque muitas vezes a mãe, mesmo amamentando, ela está trabalhando, ela tem as suas atividades e a ansiedade, o estresse acaba passando para a criança. Nós temos essa geração que é mais estressada do que as pessoas que já viveram muitas etapas da vida. É possível, através dessas aulas, quebrar esses paradigmas, mudar, ensinar as pessoas a serem menos estressadas, a respeitar o tempo, a respeitar as oportunidades que surgem? Com certeza, né, Sandra? Porque as aulas, elas são muito mais que aulas, a gente fala, né? A gente trabalha com os elementos da natureza, igual a Joara comentou no início, que o yoga ele é todo voltado à natureza. Então, a gente trabalha com esses elementos para a aplicação das aulas. Entender um pouquinho sobre quais são os 8 remédios naturais que nós temos disponíveis o tempo todo, mas a gente não consegue sentir, não consegue apreciar. Por que não conseguimos sentir e apreciar? Por conta da nossa euforia, da nossa ansiedade, a gente não consegue viver o momento presente, né? Então, os elementos naturais que a gente tem à nossa disposição é o sol, que está ali o tempo todo, que a gente só precisa ter um tempinho para sentar, para apreciar, que ele desenvolve muitos benefícios do nosso corpo, né? Então, o sol, a alimentação saudável, o sono, o exercício físico, a meditação, o contato em si com a natureza, né, Sandra? E a gente trabalha muito também a questão do sono, de se preparar. Por que somos agitados hoje? Porque a gente já acorda numa loucura. A gente já acorda atrasada, a gente já acorda atrapalhando tudo, né? Daqui a pouco nem dando tempo de tomar o café. Então, as aulas, essa nossa metodologia dos recursos naturais, é para a gente realmente entender qual é o propósito de uma noite de sono adequado. O que eu preciso fazer para que no outro dia eu consiga acordar com mais disposição, acordar melhor. Então, a gente fala muito sobre o detox do sono também, né? Sim. Que é se preparar antes de dormir, que a gente trabalha com as crianças também isso, né? Da preparação antes de ir para a cama. O que eu preciso fazer? Me desconectar 1 hora antes das redes sociais, da TV, desses estímulos externos que a gente tem, né? Buscar ter uma conexão comigo mesma antes de ir para a cama, ou através de uma leitura, preparar o ambiente do quarto, porque é muito importante isso. Então, para que eu tenha uma vida com mais qualidade, começa também a partir do meu sono, né? Como que eu estou me deitando? Como que eu estou dormindo? O que eu estou fazendo antes de dormir, né? Para que eu acorde com mais disposição, com que eu acorde com mais qualidade de vida em si, né? Então, as nossas práticas, elas trazem isso também, para que as pessoas possam apreciar esses remédios naturais que a gente tem disponível o tempo todo, só que a gente precisa parar e conhecer eles, né? Se permitir para conhecer, para colocar o pé na grama, para sentir todos esses benefícios que a natureza está disponibilizando para nós, e às vezes a gente não tem tempo para isso, né, Sandra? É verdade. E complementando um pouco, né, a questão que a Amanda comentou, e trazer isso também para os nossos filhos, né? Se a gente tem crianças em casa, então fazer com que eles também tenham essa percepção do quanto é importante, né? A gente se preparar para o sono, daqui a pouco ler junto com o filho, fazer uma oração.
Então, é nesses pequenos gestos que a gente também consegue ter essa conexão com o nosso filho, né? E fazer, que nem tu tinha comentado, né? Fazer com que ele perceba que sim, a gente também pode se acalmar, né? Porque a gente somos conexões, né? Estamos conectados entre pais, filhos, natureza. Então, trazer, resgatar, né? Esses valores também que eram passados para nós e que às vezes podem ter se perdido né? Com o passar dos dias, nesse tempo mais agitado, enfim, nesse sentido, né? É verdade, tudo que a gente falou aqui é pensado, voltado para a criança, mas se aplica perfeitamente na vida de qualquer adulto. E inserir pais e filhos na mesma sala para fazer uma atividade diferenciada é inúmeros benefícios familiares, a estrutura, a espinha dorsal da família, ela fica fortalecida. Com certeza, né, Sandra? Porque o que é a meditação hoje? Muitas pessoas, elas questionam, né? O que é a meditação? A meditação é ela estar presente no momento. E às vezes as famílias nos questionam, né? Mas como que eu posso meditar com o meu filho? Através de uma caminhada, através de uma brincadeira, através mesmo do almoço, do jantar, do momento de conexão que nós temos com a nossa família, que pode ser através do alimento, né? Então, estar presente no momento. A meditação, ela é isso. Cozinhando, lendo, saindo para fazer um exercício. Então, a meditação, ela traz isso para a gente estar presente nesse momento, no momento de agora, através de uma conversa. Então, as famílias podem estar introduzindo a meditação nesses pequenos atos. Estar presente com o filho quando o filho quer conversar, quando o filho quer brincar. Então, é isso, né, Sandra? É verdade, é um jogo de xadrez, né? Exatamente. É saber o momento certo de falar, de mover a peça, enfim, respeitar o tempo e a forma com que ele vai fluindo. Exatamente. Bom, eu quero que vocês nos passem o endereço, contato, de que forma as pessoas acessam as páginas de vocês, entram em contato, porque eu tenho certeza que a família que se insere nessas práticas integrativas, elas têm muitos benefícios. Os benefícios, às vezes, são imediatos, mas a longo prazo a gente percebe nitidamente. Uma criança que vem de um lar estruturado, uma criança que tem amor, que aprende a respeitar a natureza, que aprende a silenciar quando necessário. Exatamente. Isso. Então, assim, a gente tem as redes sociais, né? No Instagram a gente tem a arte.movimento e no Facebook é Arte e Movimento, Escola de Yoga e Meditação. Então, as pessoas podem estar nos procurando, acompanhando também um pouco mais do nosso trabalho, né? Que lá a gente tem bastante postagens, tudo que é de novidade a gente está colocando lá, né? Então, que as pessoas venham e conheçam um pouquinho mais o nosso trabalho. Quero agradecer também vocês por disponibilizarem desse tempo para vir aqui falar sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário nos dias atuais, a gente cuidar do que tem aqui dentro, né, do nosso espírito, das nossas emoções e sensações. Muito obrigada. Nós quem agradecemos, Sandra, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, como que é exposto essas dinâmicas e essas vivências. E falar para as pessoas também, né, que o propósito da Arte em Movimento, que o nosso propósito, ele é geralmente transformar a vida das pessoas. É tocar a vida das pessoas e dar mais sentido, dar mais propósito, né? Então, podem nos chamar, podem nos visitar, né, no nosso espaço físico que se encontra no Bela Vista, Sandra. Então, a gente está disponível para criança vir, experimentar, fazer uma aula e será muito bem acolhida e muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada e também complementando a fala da Amanda, né, a gente quer realmente contribuir para uma sociedade assim com mais respeito, com mais empatia. Então o nosso objetivo e a nossa missão é realmente essa, né, a gente conseguir transformar e mudar a vida das pessoas e quem está ao nosso redor, né. Então a gente agradece de coração por esse momento, por essa oportunidade.